Tudo bem, pessoal? Vamos lá, nono ano. Pessoal, é o seguinte, certo? Essa aula também, vocês vão dizer, professor, de novo? O senhor tá louco, mano? Tá me deixando bolado aí. Tô brincando. Pessoal, é o seguinte, esse assunto, que é a Revolução Cubana, ela tem a ver também com a Guerra Fria. Aí, ou seja, você diz, professor, mas pô, que é isso, cara? Ou seja, por que esse assunto é tão longo? Porque ele é tão, como é que se diz? Tão chato, vamos falar a verdade. Porque ela mudou com toda a política econômica mundial. Estão entendendo? A divisão do mundo, a bipolaridade do mundo, certo? Ela mudou todo o plano político que os caras tinham, certo? Ah, fulano era apoiado por Beltrano, Beltrano era apoiado por Cicrano, mas aquele negócio, Beltrano viu que não dava certo estar com esse cara, aí passou para esse cara. Esse cara, como é que se diz? Digamos, por não conseguir apoio do outro, bloqueia o outro. Estão entendendo? Então, ou seja, nesse abre e fecha, pressiona, prende ou solta econômico, é que o mundo está como hoje está, certo? Só, como é que se diz, o processo globalizatório com o fim da Guerra Fria, certo? Veio a acontecer, né? Década de 90, cara. Década de 90. Foi que o mundo realmente ele veio abrir suas portas, né? O comércio realmente veio a ter esse agora eu posso vender a fulano, fulano pode comprar a mim e tal, independente de, como é que eu vou dizer, de ideologias políticas, digamos assim. Lógico que nós temos reflexos hoje, ainda temos países, certo, que seguem os ideais daquela época, né? Enfim, nós temos a China, Cuba ainda certo? É, a Coreia do Norte. Bom, enfim, entre outros países que são bem radicais. Certo, pessoal? Bom, seguinte, olha, os antecedentes é o seguinte: tudo tem um dedo dos Estados Unidos, beleza? Desde da descolonização da América, que Inglaterra foi para lá, França foi para cá, Holanda foi para lá, certo? Os Estados Unidos foi quem começou a investir uma graninha aqui, ali, tá, tira um pedacinho daqui, vende ali, tá me entendendo? Beleza. Assim foi com Cuba, tá certo? E lembram que eu disse no decorrer de todas essas aulas que eu tinha morrido de medo de morrer torrado por uma guerra nuclear? Pois é, quase aconteceu. Quase. Vamos embora. Pessoal, Cuba, 1959, certo? Que fica a 120 quilômetros do USA. Em 1848, certo? A independência de Cuba, ou seja, aquelas tretas da guerra hispano-americana, ou seja, as tretas entre Estados Unidos e Espanha, que dominava tudo, aquele negócio todo, resulta em sua independência, certo? Em 1898, certo? Mas nem tudo são flores, como eu tinha falado antes, eu não falei, eu falo agora. Vocês têm que, não esqueçam isso, do Big Stick, que é a emenda Platt, 1901. Aí você pergunta, professor, mas o que diabo é isso, Big Stick? Ou seja, é o grande porrete. Tá! Isso quer dizer que, se você é meu amiguinho, eu ajudo você, tudo bem, empresta dinheirinho, aquele negócio todo, né? Você compra as mercadorias a mim, quando seu pai se desenvolver e tudo mais. Se alguém mexer com você, como eu investi no seu país, né, ou na sua região, isso me dá o direito de eu descer o sarrafo no caboclo que está ameaçando sua integridade política nacional. Entenderam? Bom, ainda bem. Tá certo? Então, é o Big Stick, ou seja, o grande porrete
que era como o presidente dos Estados Unidos, né, ele dizia, né, ele diz, olha, abraça seu vizinho, dê bom dia, seja legal, e aí, bro, beleza? Estão me entendendo? Mas sempre tenha na sua mão um grande porrete, entendeu? Certo? Outra coisa que ainda hoje existe e é muito discutido, que os cubanos, né, lógico, como cidadão de um país, não pode dizer, ah, que legal. Pronto, é uma base americana que tem lá, chamada Guantánamo. Ainda hoje, muita gente vai presa para lá e não volta mais não. Se é que... É. Algumas pessoas já voltaram. Bom, mas lá o negócio é complicado. Tá certo? E os caras pagam $4.000, né, por, não sei se é por mês ou é por ano. Eu vou olhar direitinho e digo a vocês. Tá certo? A participação também dos Estados Unidos lá, logicamente, e tem a ver com a gente. Por quê? Porque os caras deixaram de comprar açúcar a gente para comprar açúcar lá. Porque eles começaram a produzir, quer dizer, investir no açúcar lá. Tá certo? Então, ou seja, nessa bagaceira aí, eles passaram a possuir várias terras explorando o povo cubano. E isso começa a despertar, não só em Cuba, como em toda a América Latina, inclusive aqui no nosso país, que daqui a pouco a gente vai ver isso, né? As tretas de Getúlio, os governos militares e tudo mais, certo? A política interna, externa, e como é que as coisas se deram aqui, tá certo? E isso começa a despertar um sentimento nacionalista nas pessoas lá, certo? E as coisas não estavam dando como deveriam estar. E detalhe, né? Uma coisa que eu vou deixar em destaque aqui é o seguinte, certo? Cuba ainda hoje, né, vive no sistema comunista, numa ditadura comunista, certo? Só que antes era pior. Ou seja, tinha um cara lá chamado Fulgêncio Batista, que ele governava a mão de ferro. Quando eu digo a mão de ferro, certo? É um sistema ditatorial. Ele fala, os outros obedecem, não tem conversa, beleza? E o cara, né, era chegada de vir de quem? Nos Estados Unidos. Muitas vezes ele priorizava os ganhos com eles lá, com a questão de importação, exportação e tudo mais, do que mesmo com o crescimento do país, que o país era atrasado, tinha pobre, favela, todo mundo morria de fome, aquela desgraça, né? Tem um país ali, se eu não me engano o nome dele parece que é Brasil. Tem uns probleminhas parecidos, tá certo? Então, há um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, por um cara chamado Fidel Castro, que durante os últimos anos ele vinha governando, ele morreu, que entrou o irmão dele. Daqui a pouco eu falo. Então, vamos embora, certo? Tenta derrubar. Aí o que acontece? Né? Fidel é exilado, vai pra jaula, em México, e no exílio ele conhece um cara chamado, aquele gatão lá das camisetas, Ernesto Che Guevara, né? Ou Che, né? Como os caras falaram na Argentina ou no Rio Grande do Sul, né? Barbaridade, né, Che? Então, vamos embora, certo? Então, a revolta contra o opressor estrangeiro começa, certo? Ou seja, na metade do século XX, né, a CIA ficava meio assim, tal, aquele negócio todo. Não, mas os cabos não vão conseguir nada não. Deixa pra lá, um bando de doido. Então, como eu tinha dito, Fidel estava isolado no México, certo? E volta com um grande grupo, se reúne na Serra Maestra com 200 homens e mais 150, né, ou 140 se juntam a Che, certo? E tomam Havana em 1959. Beleza? Beleza. Vamos acelerar porque senão vai ficar grande. Então, vamos embora. Certo? Então, Fulgêncio foge
com seus colaboradores. Resultado, agora Fidel está no comando de Cuba. Então ele começa a dar uma reestruturada no país, ou seja, reforma agrária, estatização de empresas americanas, aquele negócio todo, certo? Fim de alguns, como é que eu vou dizer? Botecos, né? Que a galera ia lá tomar umas cachaças, né? Uns bordel, um negócio meio mal assombrado que tinha lá, que não dava certo. Pô, o cara tá errado? Não, velho. Entendeu? Ele tá prezando pela estruturação do seu país. Vamos embora. Certo? Então, dentro disso aí, você vê que existia uma ideia desenvolvimentista. Ou seja, de fazer com que a agricultura crescesse, né, as empresas dessem um real lucro para o país. Porque antes a empresa ganhava e o dinheiro ia para fora. Não era investido no país. Certo? Então, daí começam as broncas. Os Estados Unidos, não querem mais conversa com Cuba. Certo? Então, param de comprar, param de negociar com Cuba. Certo? Em 1961 acontece a invasão da Baía dos Porcos. Ou seja, foi um fracasso, não deu certo, aí os caras não ganharam nada, deu tudo errado. Certo? Foi até no governo daquele cara, que eu já falei para vocês, certo? Presidente Kennedy, que infelizmente foi assassinado e, enfim, e tudo mais. Certo? E Cuba, para se proteger ou também para conseguir investimento, se aproxima da Rússia ou União Soviética, tá certo? Eu falo Rússia que é para vocês terem uma referência, certo? Mas antes era União Soviética, certo? Que era Rússia, Prússia, Tchecoslováquia, entre outros países, tá certo? Depois isso acabou, virou Rússia, certo? Então, tá tudo bem, etc e tal, mas nem tudo são flores, nem tudo é lindo, maravilhoso. Acontece a crise do petróleo na Rússia. Então, como a Rússia era a grande apoiadora e tal, não sei o que, ela tem essa derrocada e junto puxa Cuba. Então, o empobrecimento, a economia trava tudo. Se estava alguma coisa andando, parou de vez. Em 1962, aconteceu outro negócio. Lembra que tio Nonda disse que morria de ser torrado? Pronto, foi a crise dos mísseis. Ou seja, a Rússia chegou e olha, botou mísseis nucleares em Cuba com a pretensão de atacar os Estados Unidos. Os Estados Unidos também. E assim, Peraí ainda. Apontou mísseis para lá também. Para a Rússia. Se eu não me engano, foi na Turquia. Uma base que eles tinham. Então fica aquele negócio e vai, não vai, e vai, não vai. E agora todo mundo vai morrer, vai todo mundo morrer queimado. Então isso causou um pavor monstro no mundo. Certo, pessoal? Ou seja, o negócio foi muito sério. Fora vários acontecimentos que quase a Guerra Fria deixou de ser fria e quase vira a Guerra Flamejante, para vocês terem uma ideia, cara. Imagina isso, tinha devastado o mundo, certo? Então, voltando ao governo de Fidel Castro, né? Para ser bem claro, pessoal, ou seja, aí você pensa, Fulgêncio era ruim, né? Era. E Fidel, agora, bom. Só que não. Ou seja, muitas vezes determinado sistema, ele vem com determinadas intenções não muito boas. Certo? Intenções boas para ele, para o governo, para o Estado. E muitas vezes não para o povo. Como eu sempre disse a vocês, né? Muitas vezes
As revoluções, elas são feitas pelo povo, mas não para o povo. Então é aquele negócio, muita gente foi perseguida, muita gente foi morta, muita gente foi torturada, vários casos de corrupção aconteceram, certo? Até agora no passado recente, acho que está com 2, 3 ou 4 anos, certo? Quando eu voltar, eu vou trazer essa data para vocês, certo? Fidel morre e quem entra no lugar dele é Raul Castro. E um evento histórico aconteceu. Raul Castro, ele começa a dialogar com os Estados Unidos depois de muitos anos, inclusive no governo de Barack Obama. E vinham caminhando, né, essas negociações até o presente momento, que entra o presidente Donald Trump e decide cancelar a reaproximação a Cuba. Certo? Maiores detalhes na próxima aula. Valeu, pessoal. Ou dicas, ou tira dúvidas. Então, abraço, valeu. Daqui a pouco tem mais. Agora vamos sair de Cuba e vamos voltar para o Brasil. Abraço, tchau.